A análise, a opinião no Jornal da Manhã do professor Marco Antônio Villa. É inevitável, é a derrota do PT, né? O PT, 4 vitórias consecutivas, 2002, 2006, 2010, 2014. Parecia imbatível o PT, né? Venceu com relativa facilidade até em 2002, se a gente for ver. Em 2006, o Geraldo Alckmin teve no segundo turno menos votos que no primeiro, contra Lula. Em 2010 e 2014 conseguiu vencer com a Dilma. Portanto, parecia uma máquina invencível, porque vencer 2 eleições presidenciais consecutivas com Dilma Rousseff, uma coisa assim inacreditável, né? E com o Lula lançando, fazendo aquela velha história de que eu lanço um poste, mais um poste para iluminar o Brasil. E tinha dado certo em 2012, aqui para a Prefeitura de São Paulo, quando lançou o Fernando Haddad, que também era mais um poste. Então essa história de que o Lula iluminava o Brasil com seus postes parecia algo já dado. Quando começou a campanha de 2018, na verdade começou desde o final do ano passado, as pesquisas sempre davam o Lula, a cada pesquisa o Lula subia. As pesquisas de intenção de voto. Algumas diziam que ele podia até ganhar no primeiro turno. Basta vocês olhar os jornais. Muitos analistas falavam o seguinte: há uma incompatibilidade entre o povo e a justiça. A justiça quer condenar Lula, ele não estava condenado até então. Porém, o povo quer Lula. Havia já até uma teoria de que para o povo brasileiro pouco importava a justiça. Importava ter uma geladeira, um fogão, um carro novo. Eu vi muita gente teorizando sobre esse Brasil lulista, que desprezava qualquer inquérito, qualquer ação penal que tocasse em lavagem de dinheiro, corrupção, formação de quadrilha. Isso era absolutamente irrelevante. E diziam esses analistas, e é bom que a internet hoje, os arquivos estão todos aqui, que o mensalão, ação penal 470, não criou nenhum problema eleitoral para o PT. A CPMI dos Correios, no final de 2015 até abril de 2016, criou problemas para a reeleição do Lula em outubro de 2006, mas não. Aí disseram o seguinte: e a ação penal 470? Foi recebida, demorou 2 anos, etc. Criou problemas para a eleição da Dilma em 2014? Não. Então havia toda uma leitura que o PT tinha construído um novo brasileiro, que não se importava com essas questões que envolviam o desvio de recursos públicos. Esse novo brasileiro queria saber, era de fazer parte do Minha Casa Minha Vida, né? De poder comprar um carro, mesmo que usado fosse, e de ter bens de consumo duráveis na sua casa, tal. Era isso que era dito, tal. Porém, teve uma coisa no meio que ninguém notou a sua importância, que foi o impeachment. O impeachment foi a maior mobilização da história do Brasil. 2015, 2016. 4 manifestações em 2015, março, abril, agosto, dezembro, em 2016. E uma grande parte da elite política brasileira tradicional, que queria fazer oposição ao PT, mas não fazia, perdeu 4 eleições consecutivas, não entendeu o impeachment. Não entendeu a linguagem das ruas. Ou, para usar uma imagem de Fernando Henrique Cardoso, a voz rouca das ruas, tal. Não entendeu. Achou que o impeachment tinha sido um mero acaso. Aquela mobilização via redes sociais, que foi uma incrível novidade, feita por movimentos da sociedade civil, não por partidos políticos. Não eram partidos políticos, eram movimentos e que conseguiram colocar milhões pelo Brasil nas ruas, pressionar a Câmara dos Deputados, depois o Senado Federal, um autorizando, outro processando e julgando até a queda da Dilma, tal. Acharam que aquilo tinha sido só um pequeno obstáculo e que a política tradicional ia se manter. Isso, a leitura desses que não conseguiram compreender o Brasil e o PT, porque o PT acabou foi derrotado com o impeachment, mas ganhou uma nova envergadura com o desastre do governo Temer, especialmente após maio, com o episódio do Joesley Batista e aquela gravação. Aquilo deu um novo alento ao PT, que tinha sido derrotado, e aquilo possibilitou fazer com que o PT pudesse pensar novamente, ter condições de esquecer, que as pessoas iam esquecer rapidamente o petrolão, tudo aquilo, e o Lula seria novamente presidente do Brasil. Era esse o cenário que tinha. Eu conversava com muita gente, com muitas pessoas falavam: olha, pode tirar o cavalo da chuva, Lula já venceu as eleições. E outros diziam, quando a questão da condenação ocorreu
a condenação em primeira instância, não tinha ainda corrido a decisão do TRF da 4ª região, a 8ª turma, dizia o seguinte: olha, mesmo que o Lula seja preso, quem ele indicar vai ser eleito presidente. Eu vi um monte de gente, jornalista, gente escrevendo que não tinha, ou seja, estava dado o nosso destino. O Brasil seria prisioneiro do Lula. O Lula era dono de nós. O Lula era dono do Brasil. Isso estava dado. Não foi. Alguém que tinha uma outra leitura de conjuntura, e eu tive oportunidade de discutir de forma dura com ele várias vezes, Jair Bolsonaro, inclusive aqui na Jovem Pan, em maio do ano passado, durante 40 minutos. Depois tivemos a sabatina, ele quando já presidenciável, outros embates que tivemos via internet, etc. Mas não é que é usar a expressão forçoso reconhecer, é reconhecer o óbvio. Ele leu a conjuntura melhor do que todos esses grandes analistas que diziam que o Lula era invencível, o Lula já tinha vencido a eleição. A eleição seria pro forma, o Lula já teria eleito. Se não pudesse, um pau mandado por ele. O Jair Bolsonaro entrou em campo, fazendo o discurso do jeito dele, da forma dele. Mas em política não interessa muitas vezes o conteúdo do discurso, mas se aquele discurso é recebido ou não. Ou seja, entre o emissor e o receptor, como diria nas velhas teorias da comunicação, se não havia nenhum ruído. E no caso dele não havia ruído. Ele emitia uma mensagem, o receptor entendia aquela mensagem. E isso fez com que, do nada, ele fosse eleito presidente do Brasil. A gente goste ou não dele, não é essa a questão, ele é um fenômeno eleitoral. Um fenômeno, porque sem partido, sem apoio, sem uma estrutura rica de gastos fabulosos das campanhas brasileiras, sem nada disso. Boa parte do apoio que ele recebeu, ou grande parte, foi de voluntários. E é verdade, que replicavam, criavam, fizeram tudo isso. Isso deu certo, basta ver a vitória no primeiro turno e a vitória no segundo turno. E olha, e ganhar no segundo turno, especialmente na última semana, quando foi inventado que havia uma onda pro PT. As pessoas conversavam comigo.